Boa noite, gente. Estão me ouvindo? Está tudo bem? Bem, primeiro, assim, muita saudade, muito feliz de estar aqui com vocês, da gente se reencontrar. Acho muito saudável, muito salutar nesses tempos nós temos esse espaço. Nós estamos aqui em 67 pessoas para essa relação amorosa com Guimarães Rosa, que eu acho isso importantíssimo, né? A gente estuda, pesquisa, mas a gente tem muito amor por tudo isso. E na roda a gente consegue vivenciar esse amor, essa paixão pelo Guimarães Rosa, né? A gente curtir essa poesia toda dele, né? Então, eu queria agradecer o convite, eu estou sempre à disposição da roda, é uma apresentação muito singela, mas é muito gostoso a gente estar aqui para falar do Buriti, né? Essa novela que encerra o ciclo do Corpo de Baile. Então, a proposta é eu e Marise fazermos um diálogo, né, uma conversa, abordando alguns pontos assim que são relevantes para quem vai começar a leitura, considerando que grande parte, ou uma boa parte, não leu o Buriti ainda, né? Então a gente precisa se preocupar com essas pessoas para não dar spoiler. Tá? Então, eu sou a Cecília Marques. Marise, você quer se apresentar? Pode ser, pessoal. Também vou aproveitar e fazer os agradecimentos já, então, tá, Cecília? Obrigada pelo convite. Adoro estar com a roda, adoro estar com vocês, adoro falar de Guimarães Rosa. Também me coloco à disposição sempre, né, Rosa? Embora eu não consiga participar toda semana, mas a roda é incrível, né? Lá, como é que é? Esquenta, esfria, aperta, desinquieta, mas está sempre aí, sempre aberta, recebe todo mundo, né? Acolhe, se alarga. Enfim, obrigada, é um prazer. Meu nome é Marise e eu sou pesquisadora de algumas coisas, mas também do Guimarães Rosa, que foi a minha pesquisa de doutorado, mas conheci a roda antes disso, depois de uma visita, uma viagem a Cordesburgo, faz tempo. Acho que numa primeira fase, né, Rosa, da roda. E é isso, né, que a Cecília falou, a gente quer fazer não uma aula, eu dou aula na Universidade de São Paulo, na FEFELESH, dou aula no ensino médio também, e a gente quer fazer não uma aula, a gente quer fazer uma conversa para instigar, levantar alguns pontos, não sei, algumas pessoas aqui acho que estavam naquela ocasião do Cara de Bronze, que também antes da leitura a gente falou, olha, talvez valha a pena reparar nisso, prestar atenção nisso, e aí, claro, que quando vocês leem, aí vão juntando pontas, vão percebendo outras coisas, é infinita, né, a possibilidade. A gente até nem vai, né, Cecília, ler muita coisa, porque justamente vocês vão fazer essa experiência da leitura. Então, a gente vai apontar algumas coisas, alguns caminhos. Então, a gente tem aí agora uma sequenciazinha, né, Cecília? Mas uma coisa bem informal e bem descontraída, né? Eu fiz também o mestrado e o doutorado na FEFELESH, os dois sobre o Guimarães Rosa. Eu não segui para a carreira acadêmica, mas eu passei, então, a fazer uns cursos livres focados em Guimarães Rosa. Então, isso tem sido uma delícia de fazer. Eu vou começar, então, com um slidezinho que eu preparei para vocês. Deixa eu ver se dá certo de eu compartilhar. Ixi, não estou achando ele aqui. Espera aí. Deixa eu pôr aqui, vamos ver se eu consigo. Aqui. Então, eu fiz esse slide
Para vocês terem ideia, talvez muitos convivam, né, com os buritis. Aqui em São Paulo é difícil, apesar de que São Paulo também tem uma área de cerrado, assim, mais para o interior, mas aqui na cidade de São Paulo a gente não tem buriti, né? Eu lembro até uma vez que a Reca tinha ideia, vamos plantar buritis na USP, mas não é possível, porque o buriti é uma palmeira muito típica do bioma cerrado, né? Então, aí vocês têm algumas imagens do buriti ali na região mesmo onde se passam as narrativas, né? A gente cruza com muitos buritis, ali o cacho com os frutos, e o fruto, o detalhe do fruto do buriti, é tudo muito lindo, assim, né? E os buritis, eles costumam nascer nas veredas, então as veredas são esses caminhos que são nascentes de rios, né? Vereda é uma palavra polissêmica, pode ser uma senda, um caminho, uma trilha, mas o Rosa explica muito bem isso para os tradutores. A vereda é exatamente esse caminho meio aquático, aquoso, né? Em que são nascentes de rios que vão, então, se formando e vão se tornar grandes rios ali da região do Cerrado. E o buriti nasce próximo à vereda, próximo à água, né? O Rosa coloca isso, né? O buriti quer se olhar no espelho da água. E essa foto maior embaixo, então, é um buritizal. Isso aqui é uma vereda perto do Rio Pardo, lá perto do Parque do Acari, bem na região em que se passa o Grande Sertão, por exemplo, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, eu fiz essas imagens, tá? Interrompeu aí? Bom, voltou, né? Aqui. Então, essa árvore típica do Cerrado, ela tem o nome científico de Mauritia, e esse é um dado importante, porque vão ter personagens com esse nome aportuguesado, Maurício, Maurícia, na novela, né? É muito bonita, então ela tem essa particularidade dela viver em famílias, né? O buriti, ele vai se reproduzindo ali na beira das veredas, a água vai levando as sementes, e a água também é um outro dado simbólico super importante nessa narrativa. Então, buriti e água são duas coisas que vão estar muito presentes e são muito importantes, né? Eu, nas minhas pesquisas, aí depois a Mônica pode nos esclarecer, a Mônica Meyer pode nos contar, que existe o buriti fêmea e o buriti macho, e que para que haja a reprodução da árvore é preciso haver os dois. Aí eu não sei, uma das coisas que eu li, e é interessante porque o feminino e o masculino também são muito... essa relação feminino-masculina é muito importante na novela. Então, o fruto também se chama buriti, e é por meio dele que se fermenta, a fermentação vai dar o vinho de buriti, que tem um certo momento que eles compartilham o vinho de buriti. Mas o buriti, ela era assim, uma árvore sagrada, ela é quase uma árvore da vida, em alguns textos acadêmicos ela é assim chamada, né? E ela era sagrada para algumas tribos dos povos originários, né? Porque o buriti até hoje se faz tudo, né? Você pode comer, né? O doce de buriti é uma delícia, o próprio buriti, né? Acho que fazem farinha, e a Rosa conhece bem aí a culinária do buriti. O buriti é muito usado na culinária, tem o vinho, as palhas do buriti servem para cobrir as casas, e vários objetos são feitos, né, com a matéria-prima do buriti. Então, é uma árvore, realmente uma árvore da vida ali, né? E o Guimarães Rosa, a gente sabe que ele era um cara, assim, amante da natureza, e ele era fascinado por essa árvore. Tem uma entrevista dele de 1946, logo que ele foi lançado, o Sagarana, que ele aparece no mercado, uma entrevista para Acendino Leite, em que ele chama o buriti de palmeira metafísica, né? É uma coisa meio milagrosa, e ele faz assim, ó, aspas, basta a gente olhar uma delas para acreditar que a arte e o céu são assuntos muito sérios, países de primeira necessidade. Então, isso é uma fala dele nessa entrevista, que é uma entrevista talvez uma das primeiras que ele concedeu. Bem,
Então, essa novela Buriti, ela vai encerrar, né, fechar o ciclo de novelas em qualquer uma das configurações de Corpo de Baile. A gente sabe que o Corpo de Baile foi publicado em 56 em 2 volumes, a segunda edição sai em 1 volume só, e depois ele, então, é tripartido, né? Ele sai com 3 títulos diferentes, Manuelzão e Miguelino, Urubucoaquá no Pinhém e Noites do Sertão. E nesse Noites do Sertão também, a última é o Dão Lalalão, e o Buriti que encerra. Então, em qualquer uma das configurações, o Buriti, essa novela Buriti encerra. E aí depois a Marise vai explorar mais esse aspecto da noite, né? Esse Noites do Sertão também não é à toa, né? Bem, a gente sabe que o Corpo de Baile é praticamente um elogio dos sentidos, é um livro sensorial. A gente vai estar, assim, sob o domínio de Eros, é um livro que tem muito erotismo, né? E essas 2 novelas noturnas, então, são mais ainda, né? E, inclusive, essa relação com a natureza, as descrições da natureza são eróticas, né? Então, enfim, pensando em novela noturna, lunar, a gente vai ter em contraposição a primeira novela, O Campo Geral, é uma novela solar, é a infância, né? Quando a vida está desabrochando ali, aquele menino, né? É a visão do menino. Já o Buriti são questões da vida adulta, das relações amorosas, enfim. Bem, então, já lá, a Heloísa Vilhena de Araújo, que é uma das primeiras pesquisadoras, né, tem a autora de um livro chamado Raiz da Alma, ela vai identificar esse ciclo de um dia no Corpo de Baile, né, da infância, do solar até o lunar, até a noite, né. Bom, então, quais são as características, né, principais dessa novela? A gente fala que o Rosa brincou com os gêneros literários, né, porque ele, num sumário, ele vai colocar que são contos, poemas, novelas, romances, enfim. Mas o Buriti é muito extenso, a gente pode dizer que é um romance mesmo, porque ela é complexa, a trama, ela tem muitos personagens, tem muitas histórias paralelas, né? Tem um tratamento especial dado à passagem do tempo, que a Marise também vai se deter um pouquinho mais. Então, a gente sabe que o Corpo de Baile tem os romances, que ele chama, e as parábases. Entre um romance e outro tem uma parábase. O que são as parábases, né? Que são aqueles onde ele vai mostrar os instrumentos de trabalho dele, ficcionista. E quais são? A narração em uma história de amor, a canção e o recado do morro, e a poesia no Cara de Bronze. Então, agora, esse romance fecha. São 4 romances, conforme ele categorizava, e as 3 parábases intercalando, né, os romances. Bem, nos romances, esses instrumentos de trabalho, eles vão estar no tecido da trama, né? A canção, a poesia, a narração. O Kurt Maclasson, que é o tradutor do Guimarães Rosa para o alemão, o primeiro, né, porque agora a gente tem o Bertold Cille, ele tem uma carta em que ele se estende sobre Buriti, sobre essa novela. E uma coisa que ele fala é assim, que em Buriti está aquilo que o Grifo foi buscar, a poesia, né? Eu acho super bonito. E como que ele define essa novela Buriti? O espaço onde o tempo passeia, um mosaico mágico. Então, eu acho que é uma definição muito legal para vocês terem em mente, assim, o espaço onde o tempo passeia. Essa novela, então, ela está ambientada no sertão, mas não é lá no Urucuia, é lá no Gerais, né? Ela é meio que tem um momento que ela é chamada de umbral do sertão, né? A fazenda do Buritibom. Então, ela está mais ali no vale do Rio Abaeté, mais no centro-oeste de Minas, mais próxima do São Francisco, da represa de Três Marias, enfim. É quase que a entrada do sertão, né? É um umbral. O Buritibom, a fazenda, é o umbral do sertão. Bem,
Como toda obra do Rosa, então, a natureza é protagonista, né? Não é cenário, não é só ambiente, não é só personificação, né? É o que a Mônica, nossa querida Mônica Meyer, diz que a natureza é animada no sentido de ter alma, ter ânima, né? Então, e Buriti, eu acho que é assim, a natureza norteia a trama, né? Bem, então, uma das coisas que eu acho legal dar um toque para vocês é que especialmente essa novela, ela exige uma leitura desacelerada, uma fruição lenta, da gente se entregar para o texto, né? Porque ela tem muitas descrições da natureza muito assim, são extensas, mas se você se entrega, aquilo é um prazer, é uma fruição mesmo, né? E uma coisa que eu observei nessas novelas de corpo de baile é que normalmente a metade da novela é só uma introdução, é um preâmbulo, ele vai jogando as linhas que depois, na segunda metade, ele vai tecer. Então, a primeira metade vai ser realmente para ele nos colocar, né? Ele vai, e depois ele lança todos esses fios, e na segunda parte, então, que ele vai tecer mesmo. Então, para a gente ter também essa calma, né, essa serenidade de fruir dessa obra. Bom, a gente acabou de ler O Cara de Bronze, né, que foi uma experiência super forte, que é uma criação muito ousada do Rosa, em termos de estilo, né? Ele usou o que ele podia no Cara de Bronze. No Buriti, eu acho que é muito mais sofisticado, no sentido de que há muitas vozes, tempos diferentes, o perfil dos personagens é traçado com muito cuidado, muito detalhe, enfim, existem duplos, uma estrutura de duplos, né? Então são coisas que são muito sofisticadas mesmo, né? Bem, nesse sentido, a narrativa ela se desenrola em espiral, ela vai e volta, né? No primeiro parágrafo ele usa assim, em contracurso de uma ideia, então eu pensei mesmo, ela vai em curso e contracurso, né? Enfim, e essa coisa vai ter muita descrição da natureza, belíssimas, mas tudo isso vai se entrelaçando com a vivência dos personagens, desses homens e mulheres envolvidos em mais diversas questões e tal, né? Tudo isso vai se entretecendo na trama. E a gente, por fim, lembrar que o Corpo de Baile, então, ele não é simplesmente uma coletânea de narrativas, de novelas, né? O livro tem uma unidade, e ele é orgânico no sentido de um organismo, né? O corpo se articula, né? Os membros ali se articulam. Então, isso tem algumas coisas que são bem evidentes e outras mais sutis. Então, o Rosa vai se valer de alguns elementos imagéticos que se repetem em algumas novelas e em outras, né? Aqui mesmo no Buriti, quando a gente lê a abertura, vai citar um riachinho, e a gente teve a história do riachinho lá numa história de amor, né? Enfim, a região é mais ou menos a mesma ali, né? O sertão, depois alguns mais para os Gerais, e uma coisa que é persistente é a presença dos bovinos, né, das boiadas, dos boiadeiros, da lida desses boiadeiros, da descrição dos bois, enfim, isso aí todas as novelas têm esse envolvimento, mais ou menos, mas elas têm essa coisa dos bovinos, né. As festas e as cantigas também, todas elas têm uma festa, tem as cantigas populares, né? São pontos que são recorrentes, são imagens do universo recorrente, né? E, enfim, a gente vai, ao longo da leitura, vamos encontrar muita coisa, né? Que vai tecendo sutilmente essa unidade do Corpo de Baile, né? E é como assim, esse nome Corpo de Baile fosse mesmo os bailarinos se revezando, né? Uma hora uns que vão lá ser protagonistas, os outros são o coro, aí depois são outros. Essa imagem é muito forte, né, no livro. Bem,
Então, e uma das coisas que é mais forte nessa unidade são esses personagens que reaparecem, né? Então, as crianças todas do Campo Geral, por exemplo, elas ressurgem adultas, né? A gente viu lá o Grivo, bem importante, né? Praticamente protagonista de Cara de Bronze, e ele é um menino lá em Campo Geral. O Tomezinho passou pelo Pinhém, né, lá na história de Lélio e Lina, depois ele reaparece também lá no Urubuquaquá, né, o Tomezinho, é citado, ele também é um dos vaqueiros ali. E a Adrelina e a Chica, que elas se estabelecem lá no Pinhém, né, história de Lélio e Lina. Então, esses personagens vão amarrando. Aqui nós vamos ter a dona Rosalina é citada, porque ela é casada com um dos faleiros. Então, tem a vovó Maurícia, né? A vovó Maurícia e a Rosalina eram parentes afins, né? Por afinidade, porque elas eram casadas com 2 irmãos, os irmãos faleiros, né? Mas, assim, o que é mais evidente, e que aí eu acho que é a amarração que ele quer deixar mesmo clara, é o ressurgimento do Miguel, né? Do nosso Miguelinho, o Miguel adulto, né? Que ele vai, a primeira parte da novela vai ser o foco narrativo tá nele, né? E é curioso, se a gente comparar as cenas de abertura, né, que no Campo Geral, o Miguelinho está retornando para o Mutum, e no Buriti ele está retornando para o Buritibom, ou seja, essa coisa, esse motivo da travessia, né, que o professor, que a Rosa compartilhou o texto com vocês, ele vai citar isso, né? Essa coisa da travessia do Miguel, do Miguelinho. Então, uma coisa que vocês vão perceber, e é bom que fiquem atentos, são muitas remissões ao Mutum, as lembranças do Miguelinho, né, do Miguel adulto, ele vai citando, enfim, tem muita... É interessante isso. Bem, eu falei da sensualidade, da sensorialidade, né? É um livro sensorial e sensual, né? Então, a gente tem Cara de Bronze e Campo Geral, por exemplo, são coisas que a visão, o sentido da visão é mais proeminente. O Dão Lalalão é totalmente olfativo, né? Apesar de que o Surupita tem vários os sentidos todos aguçados, mas ela é muito olfativa. E o Buriti é muito auditiva. Então, vejam como Rosa foi montando, né, todo esse conjunto, esse mosaico, né, que ficou tão orgânico e tão belo, né. Então, nós vamos ter um personagem que vai viver em função dos ruídos. Mas já na abertura da novela já começa a se falar da questão sonora, né. Bem, depois a gente pode tocar na questão do sincretismo religioso, também é uma novela em que é muito mística, e que vai ter uma coisa do sincretismo. Eu vi que o Marcelo, né, o Marcelo Marinho está aí, e eu acho que né, no decorrer da leitura a gente pode explorar bastante essa questão religiosa, né. E os duplos que eu falei para vocês, a narrativa meio que se estrutura, a dinâmica, né, ela vai se valendo de duplos. Então, nós vamos ter os personagens, né, o chefe Ezequiel e Maria Beú, que são esses mais relacionados à questão religiosa e mística, vamos ter os 2 fazendeiros, né, o Leodoro e o Alberto Gaspar, vão ter os 2 irmãos, as 2 irmãs, as 2 moças, né, a Glorinha e a Lalinha, e o próprio Miguel, né, que ele vem acompanhado de um moço. Enfim, essa estrutura em duplos, né, que vai gerando uma dinâmica, assim, bem dialética, né, uma coisa vai complementando a outra. E em termos de natureza, a gente vai ter o duplo, que é fundamental, né, que é o Buriti Grande e o Brejão do Umbigo, né, que vai ser isso. Então, enfim, em linhas gerais, eu separei, né, fiz pontuando algumas coisas, né. Eu não sei se a Marise quiser complementar
mais alguma coisa e depois já entrar na questão dos aspectos míticos e simbólicos. Uhum. Estou adorando te ouvir. É tudo muito incrível, né? E a ligação entre as novelas, e até, deixa eu ver quem que colocou aqui o começo do Cara de Bronze, né? Que aparece os buritizais, já com aquela experimentação gráfica ali. É tudo tão incrivelmente amarrado, né? E, ao mesmo tempo, tem um sentido independente, né? Ele consegue esse duplo alcance aí. E aí você vai falando, né, e você fala, por exemplo, dos duplos, e além dos duplos tem os opostos, que é aquela coisa que eu vou entrar aqui, mas acho que sempre, né, Cecília, você usou uma palavra aí que é muito cara para a literatura rosiana, que é a palavra dialética, né? Ele nunca fica numa posição estanque, né? Ou é isso, ou é aquilo. Os duplos e os opostos estão ali, mas parece que sempre de uma forma circular e dinâmica e exigindo algum tipo de transformação e de terceiro passo, né? De terceiro movimento, como ele fala lá nas primeiras histórias. Então, fui já fazendo várias ligações aqui, inclusive, além de tudo que a gente conversou agora com a sua fala. Então, assim, eu tenho uma coisa que eu esqueci de falar quando estava fazendo os agradecimentos, que eu achei muito especial falar sobre Buriti nessa semana do Dia Internacional da Mulher, porque é uma novela fálica, e o primeiro falo gigantesco é o próprio Buriti, né? Mas tem muito falo, portanto, mas também tem muita fala, né? E a fala é muito feminina. E tem muita transgressão, e tem muita subversão nesse oposto entre masculino e feminino, né? Achei especial falar sobre isso e sobre essas subversões nesse momento. Quando, né, você falou em aspectos gerais do volume, corpo de baile, a estrutura, né, a presença da natureza, tudo bem fundamental. A gente vê também uma coisa que é recorrente no Rosa, no que diz respeito ao foco narrativo, né? Por mais que a gente tenha narrador em terceira pessoa, tem os momentos em que ele escolhe o ponto de vista e narra daquele ponto de vista, né? Então, vocês vão verificar que isso também acontece em Buriti, e vão verificar, como a Cecília falou, que é uma novela muito extensa. Dependendo da edição, tem 150, 160, 170 páginas. Mas eu quero que vocês procurem ficar atentos para a proporção do foco narrativo sendo a perspectiva do Miguel e sendo da Leandra, da Lala. Porque se vocês fizerem essa... não precisa contar, lógico que não, mas tiverem essa percepção, vocês vão ver que tem um predomínio muito grande do foco narrativo centrado na Lala, né? E aí eu acho que já começa peraí, né? Até que ponto é o patriarca ou é o falo que está dominando aqui, né? O pedaço. Então é uma coisa interessante de se observar. Como você também falou, né? De Cara de Bronze, e a gente leu e falamos, né, de Cara de Bronze naquela ocasião. Eu lembro quando eu fiz essa apresentação do Cara de Bronze, a gente falou daquela questão do que o Grivio foi buscar, né? Afinal de contas, o que ele foi buscar? E aí eu, né, fui também cheia de dedos para não entrar muito nessa questão, porque aquilo lá é a leitura, né, que vai fornecer. Aqui também tem uma questão, tá? Aqui tem uma questão que é o chefe Ezequiel, que é, como sempre também, né, tem essa personagem doida. A gente tem aqui também, é a personagem que vê e ouve coisas que os demais não veem e não ouvem, e aí vai ser considerada doida, né? Mas, também como é recorrente, parece que enxerga no escuro, né? Ouve visões,
né, e ver ruídos. Isso que você falou é muito legal, é muito sonora a novela, mas ela também é muito sinestésica, ela mistura os sentidos, sobretudo por ser noturna, né? Acho que tudo mais misturado, tudo mais enigmático, tudo mais misterioso à noite, e as coisas se confundem. Isso vem muito ao encontro da definição linda que você deu aí do espaço e do tempo, misturados também, né? Eu acho. E a pergunta é, né, de que será que o doido está falando quando ele fala da coisa, né? Ele é obcecado por essa coisa, e ele ouve a coisa, e ele vê a coisa à noite, e ele teme a coisa, e a coisa vai chegar, e o que é a coisa, e ninguém sabe o que é a coisa, mas é aquilo que o atormenta. Então é meio que um equivalente, né, desse mistério que tem lá no Cara de Bronze, que o Grilo foi buscar, afinal. Que todo mundo fica especulando, e aqui, o que é a coisa? Né? Alguma coisa que vai ser muito legal de perseguir, de prestar atenção aí na leitura. Então, Buriti, né, é uma novela noturna. Claro que a noite se percebe em contraste com o dia, né? Então amanhece, anoitece, mas ela é predominantemente noturna, e vem aí coisa parecia. Ela ia perguntar alguma coisa. Mas ela é predominantemente noturna. Pronto, fechou o microfone. Peraí que eu perdi aqui o fio do que eu estava falando. Tem o dia, tem a noite, ela é predominantemente noturna, enfim, é isso, né? Daqui a pouco a gente já retoma o fio. A gente nem destacou trechos, né, para ler, porque vocês vão fazer essa leitura, mas logo de cara já vai ter essas frases, né? O sertão é de noite, né? O sertão é de noite. Corpo de noturno rumor, né? Olha a sonoridade disso, né? Corpo de noturno rumor. As imagens, sobretudo nesses momentos em que destaca o chefe Ezequiel e a sua, quem sabe, perturbação, a sua mania, mas é um aspecto sombrio também, que combina muito, né, com a noite. Mas talvez o mais importante seja também perceber que o tempo é marcado pela natureza. Então, a gente está aqui num universo que é o distante do tempo mais lógico e mais racional e mais objetivo da cidade. Né? E esse é também um par de opostos que a gente vai perceber. O tempo marcado pela natureza, o contato com a natureza, o claro e escuro, dia e noite. Agora, nessa novela que é tão noturna, o que vem, né, se somar a esse aspecto noturno é o aspecto do mistério, portanto, o aspecto do irracional. E quando você junta noite, irracionalismo, perda da razão, e ainda por cima agrega o encontro amoroso, você chega ao aspecto verdadeiramente dionisíaco da novela, né? E aí ela conversa muito diretamente com os mistérios dionisíacos e com cultos dionisíacos. Então, também seria bacana, né, na leitura, vocês atentarem para essas referências que às vezes são quase explícitas, a bacantes mesmo, né? A culto dionisíaco, culto ao falo, tá? Então, você vai juntar a noite, o encontro e a sedução erótica e amorosa, a perda da razão e a bebida. Vocês vão ver que não é o vinho de Baco, de Dionísio que aparece aí, mas existe uma bebida, né? E aí, então, você chega nessa questão do mistério dionisíaco, que é justamente alguma coisa que ocorre longe da cidade.
longe da polis, né? É em meio à natureza quando os instintos são liberados e perde-se, portanto, a razão, né? Vocês vão ver que tem momentos, existem momentos em que se descreve ou se imagina uma dança de mulheres em torno do Buriti, né, que remete diretamente a esses cultos dionisíacos. E aí as inúmeras referências ao Buriti, como essa árvore, a Cecília tocou já um pouco nessa questão da árvore sagrada, né, e o Buriti como essa coisa que se destaca ali, dura e comprida, e que se identifica muito com o patriarca, né, o fazendeiro, mas nessa árvore sagrada, eu acho que está a chave, né, a clave do entendimento de um erotismo sagrado. É o aspecto sagrado do erotismo, como também acontece em outros textos rosianos, né? A Maria Berru vai comparar com uma igreja, o Buriti, que é essa simbologia do contato céu e terra, que tem a ver com o misticismo que você falou, né? Então, são inúmeras as referências, vocês vão perceber, e o momento em que o chefe Ezequiel vai falar do Buriti, que é a palmeira do Curupira, né, bonito, bom, palmeira do Curupira, na sequência vem um narrador que fala, como o Curupira que brande a mêntula desconforme, é o falo, é o órgão sexual masculino, né? E aí é incrível, porque a gente vê o Rosa como o transculturador que ele é, né? Ele está trazendo Curupira para conversar com Dionísio e Baco e realizando essa transculturação, né? E de novo a dialética, essa superação de fronteiras mesmo, né? De culturas, essa articulação. Ele é bem antropofágico, na verdade, né? O Rosa. Aqui eu vou só mostrar, então, as imagens que eu tinha separado, que eu separei, que tem a ver com esses símbolos fálicos. A própria Adélia fala do símbolo fálico quando ela analisa uma outra narrativa, que é a história do Homem do Pinguelo, a gente já leu na roda, quando ela fala da figa, né? E fala disso como um símbolo chamado apotropaico, quer dizer, um símbolo que é usado, que representa o falo e que nas culturas arcaicas é usado para afastar o mal olhado, a inveja, para atrair a sorte, né? Então, e esse Buriti grande, ali no Buriti bom, né, parece que tem muito também nessa simbologia de ser, opa, né, daqui para cá, nada nos atinge, todo esse poderio mesmo, né? Então, deixa eu só mostrar aqui algumas imagens, é coisa rápida, que tem a ver com essa simbologia, tá bom? Estão vendo aí? Estão vendo? Sim, Marise, está tudo ok. Então tá bom. Então, aquelas frases que eu falei, né, que aparecem logo no começo, o corpo de noturno, rumor, com essa assonância de vogais fechadas, né, essa sonoridade toda, que quase que sozinha já aponta para os mistérios da noite, né? Aforismos, como também é próprio Guimarães Rosa, o sertão é de noite, e é meio que, então, o signo, né, a marca dessa novela. O Buriti, então, que a Cília, né, mostrou lá o fruto, a vereda e tal, e que na novela aparece como essa árvore de 70 e tantos metros, que tem aqui, descomunal, né, e que, portanto, se destaca, né, e adquire toda essa simbologia de que a gente falou e uma verdadeira identificação com o patriarca, né, que
certamente vocês vão perceber em vários momentos, em várias ocasiões. Agora, então, o falo, né, que está presente aqui, nessas descrições que são feitas, inclusive com relação à marcação temporal, então amanhece e o Buriti está úmido, né, do orvalho da manhã. O Buriti relacionada externa a essa crença como verdadeiro amuleto, né? Então isso aqui é uma ruína, um pedaço, né, de uma ruína em Pompeia, encontrado em Pompeia, em que se lê aqui moram a felicidade e a sorte. Felicitas tem um duplo sentido, né, de felicidade e sorte, com o falo na porta, então como um verdadeiro amuleto, né, uma verdadeira proteção, que é o sentido aí da frase. Agora, tem uma coisa muito surpreendente, né? Uma das oposições, a Cecília tocou nessa questão, dos duplos, na verdade, tem a ver com as duas irmãs, e eu vou tocar nesse assunto também, quando ele fala das duas irmãs, ele vai muito, é muito cheio de arquétipos, né? Então, o arquétipo das princesas, do rei, que tem 2 filhas e 2 filhos. As 2 filhas, uma é feia e má, ou parece, né? E a outra é boa e bela. Então, é tudo muito intrigante, e volto a falar, não é tão simples, né, de categorizar e classificar, porque tudo às vezes as coisas mudam de lugar nessas oposições. Isso que é fantástico, né, porque não foge de uma coisa esquemática, né, maniqueísta. No caso da Maria Berru, tem um ensaio da Adele em que ela explica, e certamente vocês vão tratar disso, ou vão investigar isso, ela explica o Berru como alguma coisa que é muito coerente com a personagem, Beata, né? É uma expressão usada em procissão religiosa, uma expressão que tem um sentido religioso, triste como Maria Berru, alguma coisa assim, depois vocês vão, acho que se aprofundar um pouco nisso. Só que aí você vem e descobre que Berru também é o nome de uma estátua fálica. E é tudo, então, muito surpreendente, e mostra como as coisas são móveis, né? E estão aqui transitando o tempo todo. Esse Berru e Avolo, né? É uma escultura de idade, né, milenar, quase que pré-histórica, arcaica, que mostra esse falo ereto. E isso é muito surpreendente, né? Isso é muito surpreendente. E, se num primeiro momento não tem muito a ver com a Beata Maria Berru, né, está completamente inserido no contexto da novela, de modo geral. Aí a gente tem essa série de oposições que é um começo de conversa, viu, pessoal? Eu tenho certeza que vocês vão explorar isso, aprofundar isso, achar outras oposições, né? Talvez a mais evidente tenha a ver com essa questão do dia e da noite e da marcação temporal, né? Junto com isso, está um pouco essa questão da cidade e do sertão, bastante representado pelo próprio Buriti, como essa força da natureza, e ao mesmo tempo como uma força instintiva e libidinosa, né? A libido em oposição um pouco às regras, né, sociais, alguma coisa assim, que, por sua vez, né, já disse, vem também, tem a ver
onde se davam os cultos a Dionísio, sempre longe da polis, né? Longe da cidade, e longe, portanto, de regras, e longe das questões, e principalmente das opressões sociais e papéis sociais, porque eles se subvertem um pouco aqui, né? Masculino e feminino, Cecília também tocou nisso, né? O social e o natural, o desejo, né? Ou o superego e o id, né? Se for falar em termos freudianos, o tabu e o incesto, a ciência e a reza, são alguns dos pares de opostos que vocês vão perceber aí, como eu disse, só para começo de conversa. E desse lado do dia, claro que Apolo e o sol e a clareza e a racionalidade, né, em oposição à noite e, portanto, a Dionísio, que a gente sabe, apolíneo, dionisíaco, são opostos, né? E a gente sabe, como pegando a fala da Cecília, como Apolo e o Sol tem tudo a ver com Miguel na primeira história, né? Como ela mesma lembrou aqui, no campo geral. Deixa eu só parar a apresentação aqui. E a gente vai finalizando essa parte, tá? Eu tenho só alguma coisa ainda para falar, porque vocês perceberam que nesse momento eu estou entrando numa abordagem arquetípico-simbólica, né, ou mítico-simbólica. Tem toda uma abordagem histórico-social. A Cecília depois vai começar a falar disso, né, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas o Rosa, ele consegue também esse duplo alcance, né, de estar circunscrito numa realidade material, histórica, e ao mesmo tempo tá lá tocando nessa dimensão atemporal, mítica e universal. Dito isso, tem aqui, como eu já falei, alguma coisa que tem muito a ver com arquétipo, não só de mitologia, mas também de medievalismo, de histórias, de lendas, de histórias de cavalaria, de contos de fada, na figura do próprio patriarca, que é o equivalente a um rei, que tem suas duas filhas, seus dois filhos, que tem vassalo. A palavra vassalo é usada, né? A sua casa é um palácio. A sua nora é descrita como prisioneira, parece um castelo, né? É um reino, né? E eu aqui também, só para começo de conversa. O pessoal está se deparando, então, com isso e vão estar atentos para isso. E, de novo, o Rosa transculturador, né? Misturando uma cultura mais popular medieval com uma cultura clássica erudita. Ele vai dizer que Maria da Glória é nascida da espuma. Nascida da espuma, uma menção a Vênus, né, como Afrodite, como filha de Zeus. Então, assim, estão aí as oposições, mas sabendo que esses opostos serão subvertidos. Tudo isso vai ser bagunçado, tudo isso vai ser misturado, o que não deixa de ser dionisíaco também, né? Por mais que a gente queira classificar tudo de forma apolínea, fazer uma tabelinha, inclusive, o Rosa, ele subverte de uma forma muito provocadora mesmo, né, e muito surpreendente. Então, eu volto a falar um pouco dessa subversão, né, já, e acho que a gente pode, feita essa consideração sobre possibilidades dessa abordagem mítico-simbólica, a gente pode falar um pouco do aspecto sócio-histórico, né, porque, afinal de contas, a gente tem ali a figura do patriarca, do fazendeiro, da origem escravocrata, né? Tem uma cultura realmente machista, explicitamente machista, tem os valores patriarcais, né? Então, acho que a Cecília pode falar um pouquinho agora. Pode ser, Cecília? Sim, depois eu volto a tratar um pouco dessa questão.
Essa coisa é uma das dimensões, né, a questão mítica, mítico-simbólica, né, porque o mito é aquilo que está fora do tempo histórico, né, em grosso modo, e tem um momento que ele fala, a fazenda é descrita dessa forma: o Buriti bom era um belo poço parado, ali nada podia acontecer a não ser a lenda. E é realmente tudo isso que você falou, né? As pessoas não haviam domesticado o tempo ali naquela fazenda, né? Então, assim, essa coisa é forte no Rosa, né? O Rosa é um cara que esse aspecto mítico, essa dimensão mítica é muito forte da lenda, e isso a gente vê em praticamente todos os livros dele, né? Muito em Primeiras Histórias, já no Sagarana também, né? Então, esse aspecto é bem, bem importante mesmo, né? Você falou bastante já dessa coisa num dos aspectos. Então, o que eu acho surpreendente no Rosa é que ele consegue ter a dimensão mítica, né? E, ao mesmo tempo, ele tem a dimensão histórica. No mesmo texto, e as coisas estão imbricadas e não estão em conflito, né? Elas conversam, né? Conversam, é um diálogo, e é incrível, né? A Adélia, você falou da Adélia, a Adélia fala o seguinte, né, que eu tinha marcado aqui, tem um texto dela, acho que é sobre o Dom Lalalão, que a gente tem uma questão de machismo, de violência, de racismo, né? Então ela vai dizer que ele coloca as coisas sem um julgamento de valor, né? Ele não tem um viés da crítica social, né? Mas o fato dele, só da forma transparente como ele coloca, ela já fala, denuncia um estado de coisas, né? Então, eu acho muito, e eu acho, no meu ponto de vista, mais eficaz isso, né? Então, ele mostra toda aquela realidade machista, mulheres exatas, né? E ele tem um momento que fala que ele herdou aquela potência, né? Aquele Buriti, e o tempo todo fazendo, então, o paralelo com o Buriti grande, né? Bem, outra coisa que me chama a atenção nesse aspecto social é que a gente vê que no Campo Geral, talvez Campo Geral seja a novela em que aparece mais aquela condição da pobreza, né? Da pobreza material mesmo, da precariedade material que vivia aquela família lá no Mutum, né? Já no Buriti é a elite, é o castelo, né? É a casa grande, não é a senzala, está lá, mas quem são os protagonistas estão na casa grande, né? Então, tem os trabalhadores, tem os serviçais, inclusive o Daniel tem um texto, que é uma peça muito legal, que até a gente pode ficar como sugestão da gente fazer a dramatização aí depois de terminar a leitura do Buriti, que está no livro dele, né, o Manuscrito Extraviado de GR. É muito, muito legal, aquela coisa que ele dá voz a esse pessoal, as mulheres da cozinha, né? Ele dá bem bacana, e a gente, de repente, pode pensar em dramatizar. Mas, então, essa ordem patriarcal, patrimonialista, escravista, machista, ela é um aspecto estrutural da formação do Brasil. E o Rosa, eu acho que, da forma como ele coloca em toda a obra dele, é isso que ele quer desnudar, esse aspecto estrutural, né? Então, o Heliodoro, ele era muito bom para mandar, né? Mas ele fala assim, o vassalo dele, que é o Gualberto, ele mesmo não põe mão em trabalho, de jeito nenhum, mas tudo rege sisudo com grandeza. Essa ideia, né,
de que a elite não faz o trabalho operacional, não pode pôr a mão na enxada, né? Fica muito claro aqui nesse trecho. É tudo colocado com muita sutileza, porque o Rosa tem essa prosa poética tão rica, né? Que nos envolve, mas se a gente vai entrando, a gente vai achando todas essas menções, né, à nossa realidade, né? Então, ele manda, mas ele não executa o trabalho braçal. E as mulheres bonitas também. Então, eles vão falar, era como se a beleza devesse ser defendida para outros destinos, e as mulheres formosas da família pairassem muito acima de tudo o que recordava escravidão e escravos. Isso está lá escrito, né? Então, essas mulheres estão lá para embelezar o mundo, né, e para serem submissas aos homens. É bem legal você ter lembrado, né, que a gente está na Semana da Mulher e como essa novela vai pegar nisso aí. Em relação aos trabalhadores braçais, aos roceiros lá, né, tem um pequeno trecho que eles vão falar que lá perto do Brejão a terra era muito fértil, e então que esse pessoal vinha para plantar, mas não era possível viver ali perto, porque lá graçavam as febres, né? Ali onde doenças, febres, não podia se dormir lá e nem viver lá perto, né? E aí esses trabalhadores vinham e voltavam para suas casas. Então tem um momento que o Diogo Alberto Gaspar, que é o outro fazendeiro, né? Ele fala: o mundo era duro. A hora de légua andada por esses trabalhadores era tirada do pouquinho tempo que eles tinham de liberdade para descanso e sono, porque do tempo de trabalho do patrão não seriam descontáveis, são os usos, né? Então, ele vai mostrando, assim, muito essa realidade num lugar tão fértil, num lugar de tanta riqueza, né, ter essa desigualdade social que é uma marca, infelizmente, do nosso país, né? E eu acho muito interessante que justo nesse trecho que ele fala isso, o Diogo Alberto ele tinha uma fixação para aquele brejão, né, que ele falava, é muito fértil, mas ninguém consegue secar aquilo, não vai ter dinheiro no mundo capaz de pagar um projeto para secar aquilo, né? E ele tem um sonho de tornar o Brejão produtivo. O Brejão é uma fonte de biodiversidade, é maravilhoso, né, em termos de biodiversidade, mas ele quer tornar aquilo produtivo. É isso que a gente assiste hoje no Cerrado, no Brasil, na Amazônia, né? Então, esse personagem vai falar, se não fosse isso, né, de conseguirem, eu mandava valar os regos, plantava eucaliptos em riba do barro. Bem, hoje é o que se vê lá na região, né? As plantações extensivas do eucalipto está acabando com o cerrado, que é um bioma antiquíssimo, né? O Matusalém dos biomas, como diz o Zé Miguel Wisnik, e que tem aquelas raízes pivotantes importantíssimas, e o Rosa sabia de tudo isso, porque na correspondência com o Eduardo Bizarri, ele explica exatamente o que é isso, as arvorezinhas pequenas que não se dá nada, mas que têm raízes extremamente profundas e onde se formam os aquíferos da América, né, América do Sul. Então, vejam quanta coisa também está nessa novela, né? Então, assim, eu acho que ficarmos atentos a esse contraste urbano-rural, né? Esses dois mundos, ele coloca como dois mundos muito distintos, né? Aquelas personagens que trazem a cidade, como o sertão vê essa cidade, né? Mas, de alguma maneira, ele vai desconstruir um outro imaginário que é muito comum, de que a vida no campo, as pessoas são ingênuas, é uma pureza, né? Não, ele vai colocar, todos somos homens humanos em travessia, né? Ele vai colocar esse dilema também. Os dilemas humanos são vividos em qualquer lugar. Então, acho que realmente ele consegue reverter também isso, né? Ele consegue tirar isso. Então, olha, quanto mais leio esse homem, mais... Trazer muito justamente da cidade para o sertão, por meio
da personagem feminina, né? A personagem feminina que vai ter uma atitude considerada transgressora ali, que fuma e que usa batom e que, né, tem um outro tipo de postura, que se chama, não por acaso, Leandra, né? Se a gente pensar no Andra aí, todo mundo sabe que Andros, o que significa, e ela se chama Leandra, essa personagem. Então é aí que entra, é interessante como o Rosa ele mostra estruturas sociais muito arcaicas, antigas e estanques, mas ele, muito discretamente, ele vai apontando as fissuras, eu acho, né, que existem aí, e vai subvertendo, portanto, essa ordem até na sua estrutura narrativa, como eu falei, por exemplo, colocando um ponto de vista da Lala, da Leandra, como predominante, né? São maneiras sutis, mas realmente o que predomina ali é a mentalidade patriarcal, chegam a ser chocantes as frases que eximem, né, os homens de qualquer culpa, de qualquer responsabilidade pelas coisas. Elas têm de ser as mulheres submissas, né, elas têm de ser as mulheres, as princesinhas. Os homens não têm nada a ver com isso, eles são sempre vítimas. É esse pensamento que está ali, né? Sempre, até em alguns momentos, hoje a gente até se choca, quando ele vai falar do Leodoro, ele fala, aliás, acho que é uma frase das mulheres da cozinha, essa, que todo patrão é feito boi touro, quer novilhas brancas e malhadas. Claro que é uma frase metafórica, né, falando sobre as mulheres que têm de estar ali ao seu dispor, ou então que o Leodoro pastoreia suas mulheres, né, que ele está no absoluto controle tem de estar, né, das filhas, das amantes e tudo isso. Então, realmente é isso que tem ali. E disso que você falou, né, realmente, acho que protagonismo aqui é de uma elite, né, mas ele vai fazer essa menção à origem escravocrata de tudo isso, ele vai fazer a menção à pobreza, tem um trecho em que ele descreve os pobres do mato, que aparecem ali para ganhar presentes no Natal, e aí ele entra em minúcias, são trechos que lembram até, em alguns momentos, o sertanejo de Euclides da Cunha, quando ele descreve os farrapos, os trapos, os molambos, né, daquela gente pobre, tapando remendos, os rostos recruzando 1000 rugas, que ele dá uma ideia do sofrimento e da vida, né, difícil desses trabalhadores. Então, estão completamente aqui em segundo plano, mas não deixam de aparecer, né, para delinear, para deixar muito claro de que estrutura social ele está falando. Sim. Né? Marise e Cecília, quero fazer uma intervenção, por causa do horário. Nós já estamos com 19h20, a gente queria abrir para os nossos colegas também participarem, questionarem, colocarem as dúvidas. Então, desculpe se está uma delícia ouvir vocês, a gente ficaria noites e noites, dias e dias, porque eu acho que Buriti merece essa discussão ampla e restrita, né? Mas a gente também está com problema de tempo, queria abrir para os colegas, queria que vocês, porque assim, não vai ter encerramento, acho que vocês poderiam estar respondendo as questões dos colegas. Tudo bem? Certo, perfeito, Rosa. Eu acho que essa interação aqui é tudo de bom nessa roda. Então, colegas, é só colocar no chat quem quer participar, que a gente vai estar chamando, viu? Nossa, está todo mundo quietinho. Sérgio e Daniel já se inscreveram. Pode começar, Sérgio. Sérgio?
Cadê você? Está fechado o microfone, Sérgio. Abre seu microfone. Está conseguindo abrir? Não estamos te ouvindo, Sérgio. Está fechado o microfone. De repente você tira o fone, não sei. Passa para o Daniel e depois volta para o isso que eu ia Sérgio. falar. Passa para o Daniel e depois a gente volta. ¿Están me ouvindo? Sim, sim. Olha, realmente pela voz da Marisa e da Cecília, a gente chega a multiplicidades de histórias, multiplicidades de planos, né? Tem muitas coisas. Eu fico com algumas delas. Eu fico com o monólogo de um chefe na cozinha do Buriti, no sentido da desconstrução de um discurso e a construção de outro supostamente psicótico. Afinal, que é o discurso? Eu fico com Édipo Rei na resolução de Campo Geral, quando Miguelín desiste do desejo de matar o pai e recobra a vista através dos óculos do doutor, de um terceiro, poderoso, o doutor. Eu fico com uma questão que até agora nunca pensei sobre Buriti, que, na verdade, Miguelín vai a Buriti e volta como Miguel, já formado, veterinário, etc. E, da mesma forma, ou seja, aí passou toda uma vida, que não é relatada nos pormenores, mas tem uma coisa mais intensa, que passa-se pela experiência, na leitura do livro, passa-se pela experiência de um tempo necessário para conhecer a história, em contraste com o tempo que Miguelín leva em voltar a Buriti. Da mesma forma que emparenta com Proust, no sentido de que Proust escrevia longos trechos com o objetivo praticamente único de que o leitor tivesse a experiência do transcorrer do tempo. E há algo assim em Buriti também. Por enquanto, por hoje só. Obrigada, Daniel, sua participação. Daniel sempre gosta de puxar para a psicanálise, né? Eu acho que tem alguns escritos sobre a questão do erro trágico, né, Marisa, em Rosa e no Corpo de Baile, né? O herói trágico, né? O herói é vítima de um erro que ele não cometeu, que é o Édipo, né? Ele não cometeu esse erro, mas ele é vítima desse erro. E a gente tem essa questão desde o Miguelín, e no Buriti vai ter um momento em que ele vai falar do erro também. Então, tem alguns estudiosos que pegaram nessa questão semântica, né, esse termo, o erro, né, como que ele é tratado no Buriti. Eu li algumas coisas, porque nessa última leitura que eu fiz, né, para me preparar para hoje, eu achei lá no meio o bezerro erroso. O bezerro erroso que abre o Grande Sertão. Está lá no Buriti. Né? Bezerro o quê? O bezerro erroso. Sabe? Erroso, ok. Na primeira página vai ter um momento, né? A gente pode até apontar na hora que a gente for ler, que vai aparecer esse bezerro erroso. Então, essa questão do erro, é o erro, eu avalio como sendo o erro trágico, o herói trágico, como o Rosa trata isso. Ele não trata da forma convencional. Como diz a Marisa, ele subverte tudo que a gente pensa, o Rosa subverte. Ele era o maior subversivo dentro do Itamaraty nos anos 60. Né?
Então, ele vai subverter essa questão, mas eu acho que tem a ver, sim, Daniel, a questão do erro trágico, né? O herói trágico aí. Tem um pouco de o Miguel ser bastante coadjuvante, né, nessa novela. E ele aparece no começo, depois desaparece, e depois reaparece, né? E ele parece que chega, né, de novo, sem suspeitar. E aí eu não vou entrar muito no detalhe, vocês vão ler isso, mas ele não suspeita, tem muito de ironia dramática ali, sabe, assim, todo mundo sabendo, o leitor sabendo, todo mundo sabendo, menos ele, né, ele achando que é A e é B, C, D, E, né, então acho que tem também esses paradigmas, vamos dizer assim, né, míticos mesmo. Sim. Porque hoje até reli um ensaio em que a pessoa afirma, né, Miguelinho era filho de tio Terês. Isso é uma coisa que fica em aberto, né? Então, ele é a Silvia, querida Silvia Pinheiro Machado, colocou a frase, né, no começo de tudo tinha um erro, né? Então, é isso. O Sérgio parece que resolveu o problema. Resolveu. Sérgio, você está por aí? Penso que sim. Estão me ouvindo agora? Sim. Eu tenho uma pergunta preliminar. Eu quero saber se a gente pode falar de abobrinhas aqui, porque eu fico com receio de ser degradado do grupo, né? O Tom Jobim, na canção Luísa, tem um trecho que ele fala: eu sou apenas um pobre amador, apaixonado, um aprendiz. E é assim que eu me sinto no meio de tantos eruditos nessa coisa, e eu sou um mero engenheiro. Então, vamos lá. Vocês colocaram muito a questão da sensualidade e do erotismo. Num encontro anterior com a Cecília, em outro grupo, a gente planteou isso, mas eu estou achando que esse grupo aqui é tão interessante e maior, e com a leitura que a gente vai fazer, que talvez possa ser explorado. Eu reclamei, entre aspas, para a Cecília, que naquele grupo eu era o único varão no meio de uma aldeia de damas, né? E que na leitura do Rosa, das várias novelas, e agora no Buriti também, que vocês colocam também, fala-se muito do erotismo. E eu planteei que ele fala muito das elucubrações eróticas na cabeça dos homens. Por exemplo, no Dandalalão, lá o Soropita, todos os receios e inseguranças que ele tinha, e vários outros. E ele, ao mesmo tempo que vocês falam do machismo, e eu concordo, eu acho que ele não era machista. Ele retrata o machismo da cultura, da época, da nossa civilização, da nossa brasilidade. Mas, ao mesmo tempo, sempre que ele fala das mulheres, ele fala até de atos de mulheres que não seriam reprováveis ou que não estariam dentro do comportamento mais corretíssimo, politicamente correto, mas ele não faz juízo de valor. Assim como ele fala das prostitutas, ou fala das esposas que têm sede de homem e que se descasaram para poder se oferecer a mais homens, e por aí vai. Mas o que eu pedi a Cecília, para a gente ver se desenvolvia, e peço agora a todos vocês, eu tenho uma curiosidade louca de saber como é que passa essa questão erótica dentro da obra do Rosa pela cabeça das mulheres. Que agora no Buriti, eu já me adiantei um pouco na leitura, um pouco traz isso em relação às outras novelas que eu já li. Mas não fala muito. Quer dizer, lá no Grande Sertão, Diadorim não fala do seu desejo, se é que tem desejo ou não tem, e tantas outras personagens femininas são descritas até em atos eróticos e tudo, mas ele não faz ele não discorre sobre como será a visão das mulheres nessas questões eróticas, nessas situações. E eu não sei se é o meu lado safado ou meu lado voyeur, que tem essa curiosidade de tentar ouvir, uma vez que nessa comunidade que nós estamos aqui tem tantas mulheres,
e ouvir um pouco o que elas têm a acrescentar, a contar, a entregar sobre essa coisa. Não sei se você... Aí você vai ler Buriti. Eu já li. Você leu? Já você li, leu? Curiosidade, você leu? Já li, estou lendo de novo. Então, Buriti avançou um pouco nisso, mas acho que ainda é um pouco. Ele não... É um pouco, ele não entregou... As mulheres em Buriti têm sede de amor e sexo, e elas não têm problemas com relação a isso. Isso é incrível nessa novela, né? Que a gente também não quis explorar muito para deixar para vocês descobrirem e lerem e tal. Mas ela está na mão dela, as cartas estão nas mãos delas, e o desejo está com elas, e elas são bacantes, verdadeiras bacantes. Então, realmente, não sei o que a Cecília tem a dizer sobre isso, mas pelo que a gente conversou, a gente pensa mais ou menos assim, né? Que, como você falou, tem a ver com as prostitutas de outras obras, até do Grande Sertão Veredas, tem um pouco disso aqui, do amor sem culpa, do amor que não visa a reprodução, do sexo que não visa a reprodução. Isso é explícito em alguns trechos do Buriti, vocês vão também perceber isso, né? Mas dentro do Buriti está muito, assim, evidentemente encaixado nessa perspectiva de um erotismo sagrado. Nada é vulgarizado, né? Tudo tem aí, parece que é alguma coisa verdadeiramente ritualística, quase. Mas dentro de uma sociedade que tem essa estrutura social machista e patriarcal, existe sim, portanto, uma verdadeira transgressão, né? Uma verdadeira subversão, exatamente nesse sentido que você aponta, de se entrar no quarto de moças e saber o que elas estão conversando, e, para usar uma palavra que você falou, as safadezas que elas estão conversando, e aquilo que as move na descoberta da libido, tá tudo aí, né, Cecília? O que você fala? O que você acha? Abre o microfone. Quando ele colocou isso do cara de bronze, que é a visão, a gente está ali num narrador colado, né? Que a Márcia ensinou para a gente do discurso indireto livre, né? O narrador colou ali no Surupita e a gente está ouvindo a cabeça do Surupita. Mas no Buriti, não. Eu acho que o Rosa consegue mostrar as mulheres ali com muita propriedade, com muita propriedade. Eu mandei para vocês, compartilhei com esse grupo, o Esses Lopes, que eu acho, assim, a voz mais feminina, mais contundente do Rosa, né? A gente vai ter, no meio do Buriti, tem uma história, tipo Maria Mutema, no Grande Sertão, que é a história da Donhã, que é muito interessante também. Então, acho que... eu não diria que o Rosa chega a ser um Chico Buarque, que fez uma obra imensa, né? Com a voz feminina, mas ele entende, eu acho, esses momentos. E a própria forma como ele dá foco narrativo para Diadorim, se a gente aprofundar algumas camadas, ele entende o que Diadorim sente. Eu percebo isso, né? O Riobaldo não, mas o autor, ele coloca aquela personagem, né, híbrida, assim, de uma maneira que é muito claro, né, que ele entende esse universo feminino. Para mim está ótimo o que vocês colocaram. Agora, ao longo da leitura, quem sabe vocês possam ficar mais ou menos ligados nisso para explorar isso ao longo da leitura que for acontecer para frente, né? Eu só marquei aqui uma falinha um pensamento do Alberto Gaspar, que dizia sobre a Glorinha, como que ela estava no ponto justo, escorrendo caldo, com todos os perfumes de mulher para ser noiva urgente. Então, na cabeça dos homens, está bem claro todo esse erotismo, né? Então, e um pouco está nas das mulheres também em Buriti. Mas vamos lá. Obrigado. Obrigada a você. Então, vale a dica aí do Sérgio, né?
de ficarem atentos aí a esse olhar feminino, né? Deixa eu só dar um comentário sobre isso, aproveitando que o Sérgio levantou essa bola. Fala, Pedro, que saudade, tudo bom? Não, eu só estou imaginando, vocês estão sabendo que o Guel Arraes está filmando, né? Grande Sertão Veredas, e está adaptando para a situação real hoje, né? E a Diadorim, ele vai interpretar de uma maneira binária, que não vai ter. Então, imagina a polêmica que isso vai ter. Então, acho que vai ser legal, estou ansioso. Eu não li ainda Buriti, estou ansioso para ler depois dessa apresentação maravilhosa, e estou imaginando quando ficar pronto o filme, acho que vai ser outubro, não sei, como é que essa roda vai interpretar aquilo lá. Um abraço para vocês. Obrigada, Pedro. Pessoal, deixa eu só dar um recado para vocês. Não tenham pressa de fazer a leitura antecipada, não há necessidade. Vamos fazer a leitura, né, do Buriti, palavra por palavra, aqui na nossa roda de leitura. Né? Não há necessidade de fazer lição de casa. Né? O que nós fizemos hoje foi uma pincelada do que é o corpo, né, da novela Buriti, mas no decorrer da leitura nós vamos descobrir as vírgulas, o ponto e vírgula, nós vamos estar descobrindo todos os silêncios, os vazios da obra. Né? Então, não se preocupem de saber ou nunca ter lido Buriti, não. Vamos fazer a leitura conjunta. Esse é o nosso objetivo da roda de leitura. E só para, como a Cecília mencionou o Daniel, né, que ele colocou as vozes das funcionárias do castelo, eu queria dizer também que o Daniel escreveu, né, sobre Miguelin, né, a Cecília falou, não se sabe se o Bero era pai dele ou não, mas tem muito mais mistérios na vida do Miguelin. Miguelin começa, né, ele tem uma atuação importante no campo geral e só aparece adulto veterinário no Buriti. O que será que aconteceu com a vida dele? Né, nesse período, o que ele fez? Né? E acho que o Daniel também escreveu sobre isso, acho que vale a pena. Depois o Daniel podia colocar no chat o livro dele, que ele coloca esses vazios que Guimarães Rosa coloca de propósito. Bom, voltando, tem mais gente para fazer pergunta? Sim, só completando aqui Peraí que eu subi aqui. A Euni diz: a alma de Rosa, enquanto escritor, sabe ser feminina. E o Jean: a coqueteria de Lalinha é uma aula de sedução feminina. E, bom, agora eu vou passar para a Mônica, que estava inscrita aqui, e a Sabrina pediu para fazer uma pergunta para a Mônica, porque ela disse que se ela abrir o microfone, vai vazar o som dos vizinhos dela, que está fazendo a maior frege lá. Ela disse que, ela pergunta como é que ela distingue o Buriti macho do Buriti fêmea. Aí. Parabéns a Cecília e Marise, muito bom, gostei. E vou começar então aí, porque a Cecília fez essa pergunta e a Sabrina está perguntando, né? Primeiro que o Buriti não é uma árvore, gente. Nós, biólogos, não chamamos Buriti de árvore, porque a árvore cresce o caule em diâmetro, e o Buriti não, ele é uma palmeira. E o Guimarães, parece uma bobagem, mas o Guimarães Rosa gosta de muita precisão. Então, é só para fazer esse esclarecimento. E tem os machos e as fêmeas. Todos os dois buritis florescem ao mesmo tempo, só que o macho só dá flor, e o buriti fêmea dá flor que vai dar o fruto. E precisa de ter o macho e a fêmea, seria igual o mamão, que tem macho e fêmea, né? Então, o esclarecimento é esse. Agora, me chama a atenção o fruto, que também é muito interessante, porque o fruto, como a Cecília mostrou na foto, ele tem essas escamas marrons avermelhadas que protegem o fruto do ataque de animais e evita a entrada de água. Então, isso é muito interessante, porque como ela colocou muito bem que a natureza norteia a trama da novela, e eu vou voltar nisso daqui a pouquinho,
é muito interessante, porque essa analogia constante entre o Buriti e o Liodoro é também no fruto. Os frutos, né, genealógicos, da origem genealógica da família, também são os frutos, e os frutos são resistentes. Então, é oportuno também pensar nessa constituição do que vem a ser o fruto, né? E ele precisa de água, porque ele tem uma estrutura interna que permite ele boiar, e ele, ao boiar, ele vai se dispersando para outros lugares onde ele possa germinar. Mas o que eu acho mais importante, eu gostaria de chamar muita atenção de todos vocês durante a leitura, porque, na verdade, nesse conto, mais do que nunca, a natureza não norteia a trama, não. Ela atravessa, ela está de tal forma imbricada como numa dança que é um verdadeiro corpo de baile. Então, são as puras misturas que fazem esse corpo. Então, é mais do que nortear, não há essa separação, é um só corpo, com as suas contradições, com as suas oposições. E aí se instala uma oposição muito interessante, que vai ser a primeira das 7 novelas, é a presença do mundo industrializado. 56 é uma época muito importante, e o Guimarães Rosa retrata isso, é a chegada do jipe. Miguel chega no Buriti de jipe, né? É o trator, é a vacina, é ele veterinário, é a ciência. Então, ao mesmo tempo que está essas puras misturas com o mundo natural, formando um só corpo de baile, tem também as suas contradições, que é o mundo industrializado. E o Guimarães Rosa tinha bem uma quedinha pelo mundo industrializado, que um dia eu conto para vocês sobre isso. E isso também vai estar presente em todo o mobiliário. Quando a Marias fala da cidade e do campo, quer dizer, é a presença dos perfumes, é a presença do licor, é a presença das roupas, é a presença das mobílias, né? Então, assim, toda a transformação do mundo natural pelo trabalho, pela cultura, está muito presente aí. É o conto que mais reverbera essas modificações do mundo natural. E tem uma outra questão que eu chamo muito a atenção de todos vocês durante a leitura, é que a árvore genealógica toda da novela é baseada no mundo natural. Então, mais do que nunca, os nomes dão recados, a começar pela família do próprio Liodoro. E a única deixinha que eu vou dar para vocês é o nome do Liodoro, ele chama Liodoro Maurício Faleiros. Liodoro porque vem de Hélios, que é o sol, e o Buriti é como se fosse o aspecto solar da fazenda, que é bem representada, como vocês mesmos colocaram, pelo o patriarca, né, que é o Liodoro. O Maurício, que vem de Mauritia ou Mauritia, eu prefiro só Mauritia, por causa da sonoridade, que é o gênero da palmeira. E faleiros, que vem de falo, que vocês colocaram muito bem, o Buriti é um símbolo fálico, né? Então, só daí já dá para vocês verem que como o Guimarães Rosa utiliza toda a nomenclatura botânica para, através dela, dar o seu recado na árvore genealógica da família deles e também dos agregados. Então, a gente vai ver isso também nos agregados que estão ali em torno do Buriti. E um outro aspecto, além da fauna e flora muito rica, é o calendário. E no calendário tem uma coisa que eu custei a perceber na novela. Só depois de muito tempo que eu vinha perceber uma cadência, um ritmo que é dado pelo monjólogo.
O monjolo é uma construção humana e ele dá um ritmo e que se mescla com o calendário natural, o calendário que eu chamo de ecológico. Então, o calendário natural e o calendário humano, o calendário construído, né, pelo mundo civilizado, vamos dizer assim, eles se mesclam. Então, o monjolo, ele dá um ritmo, ele dá uma cadência a toda a novela, do princípio ao fim. Eu custei a perceber isso, e hoje eu já extraí todos os momentos que aparece o monjolo nessa pulsação. Eu vou até usar apesar de eu não ser da área da psiquiatria, é como se fosse um pulso mesmo, né? Essa pujança dele, marcando aí o ritmo e a cadência do Buriti. Tem muita coisa para a gente conversar nessa novela, tem muita história. Vocês vão ter que me ouvir com muita paciência ao longo dessa leitura. Então, fica só essa deixinha para vocês. E eu acho que é isso que vocês colocaram, ler com muito vagar. É uma novela extremamente erótica, porque a natureza, por si, é muito erótica. Então, é para a gente ler, desfrutar com muita acuidade e de uma forma até muito sinestésica, como a própria Marise chamou a atenção. Boa leitura. Obrigada, Mônica. Maravilha. Obrigada, maravilhosa. Isso que você falou sobre o nome, né? Tá lá uma frase que é maravilhosa, que fala assim: sertão, onde se atribui valor ao nome. Então, e você deu só uma palhinha, né? De tudo que tem aí de significado desses nomes, que a gente tem que realmente ficar atento. É a novela que ele mais utiliza dos recursos, não vou falar recurso não, que eu não gosto dessa palavra, que ele mais utiliza dos elementos da natureza, mesclando, né, mostrando que é tudo um só corpo. Bárbara. Que é uma concepção muito importante do mundo natural. E é uma concepção muito recente, né, Mônica? Atualmente, que se está se pensando nessa questão do uno, né? De você não ser antropocêntrico, né? De que tudo é muito... todos os seres têm, como você gosta de falar, né? Tem a sua vida, e a nossa não é mais importante ou melhor ou do que as dos demais seres, né? Cecília, eu não acho, ela é recente, não é. Eu acho que ela já esteve muito mais presente no passado, mas a ciência do século XVIII fez uma ruptura, como se isso não fosse ciência. Então, é como se retirasse o mundo sagrado, né? Vocês falaram até que a palmeira é sagrada. A palmeira é considerada a árvore, entre aspas, aí da vida, né? Do ponto de vista de tudo dela se aproveitar. Mas eu acho que, se você pegar concepções de outros povos, mesmo aqui das sociedades nativas, né, das comunidades indígenas, você pega, essa concepção de integração com o mundo natural é muito presente. Eu digo, na crítica literária, tem agora uma corrente, né, que se chama ecocrítica, que eu tenho acompanhado, e que tem valorizado esse aspecto da literatura relacionado com a questão ambiental. Então, tem muitos autores fazendo esse tipo de análise. E quando eu leio esses caras, eu falo, gente, o Guimarães Rosa antecipou. Eu acho que ele foi muito visionário, mas eu gosto muito do Machado de Assis. O Machado de Assis também tem muita coisa interessante, e é do século XIX. Então, assim, o Machado de Assis também era Machado. Se você pegar também Drummond é impressionante. Drummond eu acho que é até mais forte até que o Guimarães Rosa. Drummond é impressionante. Que Drummond foi meio militante, né? Completamente militante. Completamente militante. Mas ele foi militante ferrenho, né?
Ferrenho de ferro. De ferro, de Itabira, que o Guimarães não foi esse militante. Não. O Drummond, ele foi meio que banido, né, lá de Itabira, né? Porque ele era As crônicas de Drummond, você pega de 30, 40, é impactante. Ele questionou a criação da mineração, né? A mineração toda, ele questionou várias coisas que marcaram presença Bom, a gente pode ir conversando ao longo da novela. E só complementando, o Otávio Pazzi, que tem ensaios maravilhosos, né, que fala desse mundo onde a técnica entrou, que, né, faz relação com a literatura. Vale a pena ler Signos em Rotação, é um livro que dá para nortear aí. Acho que nós estamos retomando isso, sabe? A gente está reencantando, revalorizando uma coisa que a gente desconsiderou, sabe? Nós estamos agora resgatando elos que tinham se perdido, tinham se rompido. Sim. E, gente, eu sempre indico o livro do Zé Miguel, Drummond e a Mineração. Maquinação do Mundo. Maquinação do Mundo, Drummond e a Mineração. Esse livro, para quem quiser entender a questão da mineração e conhecer esse lado bem militante do Drummond, nossa, é maravilhoso. E aproveitando que a questão que está na pauta aí, que é o garimpo em terras indígenas, o Buriti não dá só em Minas não, viu, gente? O Buriti tem na Amazônia também. Então, não é só no cerrado. Que a Amazônia tem cerrado, porque todo mundo só acha que é a floresta, tem cerrado. Buriti tem no Pantanal também, tem em Goiás, em Minas. Então, é muito... Goiás tem cada vereda de se apaixonar. E na Amazônia também tem muito buriti. Mas é do bioma cerrado, a árvore. Mas a Amazônia tem o cerrado também. A floresta amazônica tem a floresta, mas dentro e também tem cerrado lá na região. Ok. É muito chocante essa questão de querer explorar garimpo nas terras indígenas. É um desastre total isso. Na calada da noite, Mônica, estão querendo destruir uma série de comunidades tradicionais em Minas Gerais, na região de Salinas, aquela região ali. É um projeto chinês que vai fazer uma barragem que vai ser 90 vezes maior do que a barragem do Morro do Feijão. A Cecília falou também do eucalipto, mais do que eucalipto, essa região tem muito eucalipto, mas tem uma outra coisa que é o agronegócio. Para vocês terem uma ideia, Morro da Garça hoje está dominando o agronegócio, é a soja. Você vai para a Serra da Canastra, é a soja, que é para exportação, né? Muito triste a situação. Bom, gente, nós estamos no horário, infelizmente. Regina, tem mais gente? Não, todo mundo foi. As perguntas que foram feitas aqui, a Marise mesmo já foi respondendo, não tem mais nenhuma pergunta. Não tem ninguém inscrito mais também. Bom, Marise e Cecília, muito obrigada. Foi um recomeço de roda de leitura 22, de uma forma fantástica, maravilhosa, esclarecedora. Fazer as palmas do Buriti. A Mônica complementando, eu acho que foi assim, um começo, um pontapé super bacana. Fica aí para continuar a discussão, leitura, dúvidas, pelo WhatsApp. Cecília e Marise podem estar esclarecendo, complementando, não é isso? Vamos, durante a semana, ainda curtir essa apresentação que elas fizeram. E nós já sugerimos que vocês assistam o filme Noite do Sertão. Está no YouTube, não no YouTube da Roda de Leitura, mas no YouTube geral, procure Noite do Sertão, né, que vale a pena estar assistindo. É maravilhoso. É um filme de quando foi mais ou menos?
1984? Acho que a música acho que é do Milton Nascimento, não é? Acho que é. Ele aparece, o Milton Nascimento é o chefe. Ele trabalha, né? Ele é o Ezequiel. Mas que vale a pena também assistir. Rosa, será que eu posso fazer uma homenagem hoje para uma pessoa que eu gosto muito, que ficou encantada, que é uma minha colega da universidade, professora da Letras, professora emérita de Teoria Literária no Brasil, que é a Eneida Maria de Souza, que encantou dia 1º de março. E era uma figura sensacional, muito amiga, muito presente. Ela estudou muito Diário de Guerra, de Guimarães Rosa, em Hamburgo. Tem textos muito bons que eu tive a oportunidade de ler. Ela teve em Hamburgo, teve lá no Zoológico Tiergarten, e foi, assim, um câncer no endométrio, né, que é uma das camadas do útero, e rapidamente ela só deixou essa maravilhosa obra dela, os artigos excelentes que ela escreveu. Então, eu queria fazer hoje também uma homenagem para ela, que eu fiquei sabendo disso esses dias agora. Fiquei extremamente tocada, mineira de Manhuaçu, estudiosa de Altran Dourado, Mário de Andrade e de Guimarães Rosa, né? Ela aparece no documentário, Outro Sertão aparece, ela falando, vocês devem lembrar. E os textos dela são realmente maravilhosos, eu adoro. Eu tenho vários textos. Essa notícia eu fiquei bem sensibilizada. Foi muito no VaptVupt esse câncer. Que pena, né? Bom, encerrando, Gilson, essa semana é sua, está aqui em São Paulo. Nós estamos combinando com alguns colegas de estarem, algumas pessoas vão na estreia. Nós vamos estar no dia 13, essa domingo. Né? E, Gilson, cadê você? Você está aqui ainda? Você quer dar a palavrinha final? Teve uma hora que ele tinha saído. Não, o meu som está ruim, está me ouvindo? Estamos. Meu som está muito ruim. O Gilson vai ficar impressionado com essa novela, viu, Gilson? Gilson, a palavra é sua, para finalizar. Vocês me ouvem aí? Não? Está dando para ouvir a minha voz? Sim. Então, bom, primeiro, agradecer essa maravilha, né? Cecília, Marise, Mônica complementando, isso é uma delícia. Queria convidar, para não esticar muito vocês, a me assistirem, quem estiver em São Paulo, no Teatro Sérgio Cardoso, estreio sexta-feira, a peça Riobaldo. Mas farei 2 leituras que foram divulgadas no e-mail da Roda. Vou fazer uma leitura do Julgamento de Zé Bebelo, e a outra leitura é do caso Maria Mutema, que esticou. Na verdade, O Diabo Existe, Não Existe? A Maria Mutema ficou pequena, eu tive que esticar. Então, são leituras que talvez um dia virem algum trabalho de teatro, mas não é essa a pretensão, é leitura mesmo, e ouvir de vocês, quem puder ir, vai ser um barato. Obrigado, Rosa, obrigado aí todo mundo. Espero vocês. O Gilson, a estreia já está com o ingresso esgotado, né? Então, a gente está vendo, percebendo o sucesso que vai ser. E a gente está torcendo muito, viu, Gilson? Bom, colegas, vamos terminar então, vamos curtir o Buriti, vamos ver o filme, vamos fazer comentários, vamos colocar questões no nosso WhatsApp, e aqui a roda começou. Gente, até a próxima quarta-feira. Obrigada. Tchau. Beijos. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Pena que a gente não vai poder estar em São Paulo.